estilo de uma obra de arte corresponde a uma visão de vida do artista, seja essa uma visão pessoal ou uma visão cultural. A autora Feiga Ostrover argumenta que é possível distinguir 3 atitudes básicas dentre as múltiplas possibilidades de enfoque da expressão humana. Sendo assim, os diversos estilos históricos e também os estilos individuais dos artistas estão inseridos nessas 3 grandes correntes, e elas são as correntes estilísticas básicas na arte. É o quê? Alô, queridôncios e queridôncias! Professor Júnior aqui, vamos para a nossa primeira aula de arte em vídeo e hoje nós falaremos delas, as famigeradas correntes estilísticas básicas na arte. Mas fiquem tranquilos que não tem segredo, pessoal. As correntes estilísticas básicas na arte são as 3 possibilidades principais que os artistas têm de se expressarem através do fazer artístico. Eles vão representar o mundo através da visão deles. Observem essas 3 pinturas. Logo de cara a gente observa que são 3 retratos, feitos por artistas diferentes, em épocas diferentes, mas o que realmente tem de diferente de um para o outro aqui? Bom, pessoal, vamos observar que o Rembrandt ele já escolheu representar o retrato de uma forma mais realista, enquanto o Pedro Américo ele representou o retrato de uma forma mais sublime. E, por fim, nós temos o retrato feito pelo Pablo Picasso, que escolheu uma forma mais caricata de fazer isso. Para a gente entender melhor, vamos conhecer de fato o que são e quais são essas correntes estilísticas básicas na arte. Como dito antes, as correntes estilísticas básicas na arte são as 3 possibilidades de enfoque da produção humana, da produção criativa humana. E elas são naturalismo, idealismo e expressionismo. Na corrente do naturalismo, o artista descreve os fenômenos ou objetos com máxima fidelidade ao real. O naturalismo se caracteriza por efeitos convincentes de luz e textura na superfície, o que causa a sensação de fidelidade à aparência natural das formas representadas. Sendo assim, o artista no naturalismo vai buscar representar o máximo de detalhes possível que caracterizem aquele objeto, ou aquela pessoa, ou animal que está sendo representado, de acordo com a aparência dele na realidade. Se nós pararmos para pensar, no naturalismo, se eu desenho ou pinto um retrato de um peixe, o entendedor de peixe poderia dizer que tipo de peixe é aquele, que espécie aquilo pertence. Um bom exemplo de uso das pinturas naturalistas são justamente nas expedições científicas. Eram feitos desenhos e pinturas de caráter naturalista, representando cada espécie que era catalogada com todos os seus detalhes. Porém, nem todas as figuras da imagem são detalhadas. A figura principal é bem observada, enquanto as outras são vistas de forma generalizada. Essa distorção que o naturalismo causa na imagem também faz com que dê essa credibilidade, esse realismo, porque é assim que funciona o nosso foco de visão. A gente tende a manter o foco em um objeto central e aquilo que fica de fundo a gente perde o foco, que ele se embaça. Na corrente do idealismo, o artista procura reduzir ou mesmo omitir certos detalhes individuais, indicando apenas características gerais. A representação da realidade parte de uma representação idealizada e racionalizada. Se a gente observar uma árvore, por exemplo, compreendemos o gênero árvore, essa árvore individual. Um pintor naturalista, ao pintar essa árvore, reproduziria o tronco com as irregularidades incidentais que possam ocorrer na natureza, enquanto um pintor cuja atitude estilística fosse idealista, omitiria detalhes individuais, indicando apenas características gerais, a verticalidade, a altura, a grossura do tronco. Ainda em busca do típico, o artista encontraria um cânone, idealizando assim as formas da natureza de acordo com um padrão geral. Essa
procura pelo típico e dos cânones válidos resultará na aproximação das formas da natureza em formas geométricas. A geometria é sentida como protótipo espacial, como referência ordenadora do espaço. Essa geometrização da forma faz todo sentido, já que o nome já diz idealismo, o que está sendo buscado são as formas ideais, os cânones, os padrões. Então, ele coloca, né, o ideal, a proporção matemática, a perfeição. Então, ele começa a criar modelos e moldes e encaixar as coisas racionalmente dentro desses moldes. Já na corrente do expressionismo, o artista ele exagera as formas para representar a emoção desejada. A manifestação dos sentimentos fica evidenciada nos fortes contrastes de cores e luzes, no exagero das composições, nos arranjos irregulares e assimétricos, nas fortes tensões espaciais e na emoção exagerada das figuras presente nas obras. As figuras são distorcidas em exagero, as cores são fortes e contrastantes. O artista seleciona apenas o que lhe interessa do ponto de vista emotivo. Em outras palavras, o artista ele não representaria uma pessoa ou um objeto, mas a emoção que ele quer transmitir propriamente. Uma raiva, a tristeza, a solidão, a fome. Ele vai personificar isso através de expressões exageradas, cores. Então, isso caracteriza a corrente do expressionismo. E depois de entender o que são as correntes estilísticas básicas na arte, naturalismo, idealismo e expressionismo, a gente volta aqui para a primeira imagem. E agora, para vocês, como a gente classificaria cada uma delas? O autorretrato de Rembrandt, o Volta de Heloísa de Pedro Américo e o autorretrato do Pablo Picasso. Como vocês encaixariam cada um deles? Naturalismo, idealismo, expressionismo. Observando o autorretrato do Rembrandt, nós podemos classificá-lo como uma pintura de corrente naturalista. Observe que Rembrandt representou ele mesmo sem tirar nem pôr, ele colocou todas as características da sua velhice, o seu rosto enrugado. Ele representou a iluminação, que naquela época provavelmente era proveniente só de velas e lamparinas. Então a gente vê toda essa iluminação de penumbra, como ela reage em cada parte do rosto dele. Apesar de que ele omitiu detalhes que não eram interessantes, do ponto de vista naturalista. Por exemplo, o cabelo, se nós olharmos aqui, nós só vemos como se fosse uma massa, parece umas bolinhas de algodão. O cabelo grisalho dele. Porque não precisa fazer fio por fio. Você pode dar simplesmente essa ideia e muitas vezes vai parecer mais natural do que você querer encher de detalhes demais. Ele focou os detalhes onde realmente interessavam, do ponto de vista pro realismo, para parecer uma coisa natural. Já o Voto de Heloísa, do Pedro Américo, nós podemos classificá-lo na corrente idealista. Aqui a gente pode perceber que tem toda uma idealização da santidade, da pureza, da freira. A gente vê o ângulo, as curvas, como está tudo sendo bem, uma composição muito bem harmoniosa. Tudo parece que aconteceu no momento certo, na hora certa, foi capturada a imagem. A gente vê o olhar, os olhos um pouco maiores, dessa ideia de inocência. As proporções do rosto, com certeza, se a gente medisse aqui essas proporções, nós chegaríamos a proporções próximas a 1,618, que são as proporções áureas. Aqui nós temos as mãos muito bem organizadas, como se fosse uma pose, assim, tudo muito bem pensado, muito bem ensaiado, tudo muito bem colocado para transmitir uma sensação, um ideal.
certo? Então, as coisas aqui elas são focadas mais no espírito do que de como seria a Heloísa de verdade. E, por fim, o autorretrato do Pablo Picasso, nós podemos classificar na corrente do expressionismo, né? O Pablo Picasso ele exagerou a sua própria aparência, tanto nas formas como as cores. Nós vemos cores muito fortes, cores que contrastam esses tons de vermelho com esse tom de verde da roupa. Características do Pablo Picasso ele exagerou. O Pablo Picasso ele tem esse olhar vivo, ele exagerou, colocou os olhos bem arregalados, o narizão grande que ele já tem, ele exagerou mais ainda, linhas bem violentas, mesmo, bem grosseiras. Então, ele tentou transmitir a sensação dele através, né, do exagero das expressões, a aparência dele, a personalidade dele, certo? E então, pessoal, vocês entenderam agora quais são as correntes estilísticas básicas, como é que funciona o naturalismo, idealismo e expressionismo, como a gente pode classificar uma pintura, uma escultura, um desenho, né? Qualquer objeto de arte, como a gente poderia classificar em uma dessas correntes estilísticas. Ah, agora eu saquei! E é isso, galerinha. Essas são as 3 correntes estilísticas básicas na arte: naturalismo, idealismo e expressionismo. Só recapitulando, né, para não esquecer, no naturalismo, o artista ele vai representar a natureza da maneira mais fiel que ele puder, representando os efeitos de luz, de textura, as proporções, certo? Ele vai ser fiel àquilo que ele vê, ele não vai tirar nem pôr. Já no idealismo, o artista ele vai omitir detalhes particulares, porque não interessa para ele representar as coisas como elas são de verdade, mas representar aquilo que elas poderiam ser no plano ideal, aquilo que elas de fato, o sentimento delas, o espírito da coisa. Então ele vai criar padrões, vai buscar os modelos, as perfeições, ele vai ser econômico, né, naquilo que ele representa. Se ele representa uma árvore, não interessa aquela espécie de árvore, representa que ela seja uma árvore. Se vai representar uma pessoa, não é necessariamente o João nem a Maria, ele vai criar um padrão e você vai olhar para aquele desenho, para aquela pintura, você vai saber que é a pintura é de uma pessoa, certo? E no expressionismo vai ser o foco na expressão, né? O sentimento em si, que sentimento está sendo passado ali, o ponto de vista emotivo. Então ele vai fazer caricaturas, ele vai exagerar as formas, tudo muito explosivo, tudo muito exagerado. O exagero pode ser para mais ou para menos também. Então vai usar cores fortes, cores vibrantes, cores que contrastam muito, certo? Então, naturalismo, idealismo e expressionismo. Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, deixem nos comentários, curte o vídeo, acompanhe as aulas da gente, segue, tem vários outros professores bacanas com outros materiais. Abração, paz para vocês.